Abençoe a todos, estamos uma vez mais no canal Poder da Palavra, nessa Semana Santa, hoje falando sobre o tão episódio que mudou a história da humanidade. Sim, a crucificação, a entrega, o derramamento do sangue do Senhor Jesus. Caso você não assistiu os vídeos anteriores, seria importante você assistir os outros vídeos para poder dar continuidade daqui para frente. Então, se você não assistiu, para você entender toda a Semana Santa, toda a história, e não só a história, mas o espírito, que é principal dessa semana, algo tão santo, tão espiritual. Ok? Se você já está aí vendo os vídeos, vamos dar continuidade. Mateus 27, você pode ver a história da crucificação. Mas antes disso, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, já compartilhe esse vídeo, porque no final nós vamos fazer uma oração especial. Eu queria que você nos ajudasse com esse trabalho, indicando esse trabalho aí também. E se prepare para o domingo, que vai ser o grande dia da Páscoa, onde vamos estar fazendo uma oração especial para recebimento do Espírito Santo, para que você seja envolvido pelo Espírito do Senhor Jesus, que é a prova que ele está vivo. A prova que Jesus está vivo, qual é a prova? Não existem rastros arqueológicos para mostrar, para provar que Jesus está vivo. A prova é o Espírito Santo. Uma vez que você recebe o Espírito Santo, você tem a prova concreta que você tem Jesus na sua vida, no seu coração. Então, domingo agora, queria que você programasse com a família, por volta das 6 horas da tarde, hein? Vamos estar colocando esse vídeo aí especial para todos vocês. Muito bem, dito isto, Mateus 27 é quando finalmente ali, né, eles conseguem prender a Jesus. De manhã eles levam ali diante dos poderosos, de Pôncio Pilatos, e fica naquele jogo, né, quem vai bater o martelo para crucificar Jesus, e leva para um, leva para outro, lembrando que os grandes que impulsionaram não foram os romanos. Os romanos executaram, mas quem levou, quem promoveu, quem fez toda a cilada para poder levar Jesus à crucificação foram os religiosos, foram os sacerdotes, o sumo sacerdote, tá? Foi Caifás. Então todos esses que se diziam ser santos, se diziam ser de Deus, que estavam no templo, foi que levou Jesus para ser condenado. Olha só que interessante, né? Cuidado com os religiosos. Não seja um religioso, não seja uma religiosa, e cuidado com aqueles que são. Eu não estou falando que você não deve ir numa igreja. A Bíblia fala que você deve congregar. Não tem nenhum problema você ir congregar. Eu vou, tá? Congrego. Mas o problema está em você ser religioso. O que é ser religioso? Você ser fanático, seguir ordem e direção dos homens, coisas inventadas pelos homens, que não estão de acordo com a palavra. Por isso a importância de você conhecer a palavra de Deus, e você também ter o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, quando alguém fala alguma coisa, o Espírito revela para você se aquilo dali é verdade, é ou não é, de fato. Tá bom? Então eles levaram Jesus para a crucificação, diante das autoridades. Os romanos só bateram o martelo para poder fazer o que tinha que fazer. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui no versículo, aonde 16, a tão ocasião tão conhecida que colocam Jesus e Barrabás, um do lado do outro. Você se lembra? Porque era costume soltar um prisioneiro, como diz no 15 aí, ó. Ora, por ocasião da festa, da Páscoa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então, digamos que seria a grande oportunidade de tudo aquilo acabar com, né, aquela situação. Hoje, justamente, tem um dia que a gente solta. Então, vamos soltar Jesus, porque não é o dia de prender ninguém. Pelo contrário, era o dia de soltar. Olha que interessante. Era o dia de libertar. Por isso que, né, foi o dia que Jesus foi na cruz para nos libertar do pecado. Mas, continuando, no 16 diz: e tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Por quanto estava ele reunido, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Então foi bem específico, né? Olha, o Senhor Jesus aí, chamado de Cristo por vocês, ou Barrabás, que era um bandido, um assassino, enfim. Porque aí no 20 diz aí o seguinte: mas, olha só como estavam falando, os príncipes dos sacerdotes, ou seja,
do templo, e os anciãos, ou seja, aqueles religiosos antigos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então quem persuadiu? O que é persuadir? Induzir, convencer. Os religiosos, eles têm essa habilidade, você sabia disso? Os anciãos, os experientes, eles têm essa como é que fala? Essa estratégia e essa habilidade de persuadir, convencer. E a história se repete hoje. Muitos estão sendo persuadidos, levados a fazer algo ou tomar uma atitude que não queriam pelos religiosos. Então diz no 21, e respondendo o presidente disse, qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Você lembra que nós falamos lá no primeiro vídeo da entrada de Jesus em Jerusalém? Muitos desses que gritaram Barrabás e foram convencidos pelos religiosos, estavam lá levantando a palminha, um raminho para o céu e falando lá, glorificando a Jesus. Mas agora mandou matar Jesus. Por isso que nosso louvor não pode ser só de palavras, mas com atitudes. Não só da boca para fora. Você não pode ser uma pessoa religiosa e ficar aleluia, aleluia, aleluia. Não, você tem que mostrar Jesus com as suas obras. Os frutos. Você lembra dos frutos? Inclusive, está aparecendo um link aí para você da nossa jornada dos frutos do Espírito Santo que nós fizemos. Continuando. Disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos que seja crucificado. Então não só ser morto, não. Crucificado. Para você ter ideia, a cruz era a pior morte que existia. Era a pior sentença que existia no Império Romano para poder humilhar, expor e servir de exemplo para todos que fizessem a mesma coisa e iriam morrer daquele jeito. Olha só, ao ponto que chegou a religião naquela época. E a história se repete nos dias de hoje. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E ele mais clamava dizendo que seja crucificado. Então, a pessoa que estava ali, né, organizando, até eles que eram romanos, ficou escandalizado. Porque eles não acreditavam, eles tinham outra religião, né, nessa coisa de Messias. Mas que esse homem fez de mal? Você vê que era uma coisa tão grotesca que até os que eram incrédulos se surpreenderam. É o que acontece hoje entre os religiosos, o que se denominam de Deus, que carregam um título, e o que eles fazem é pior do que o incrédulo que tem uma religião que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Então Pilatos, vendo que nada aproveitara, antes do tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, este inocente do sangue desse justo. Estou inocente, perdão, do sangue desse justo. Então Pilatos, ele se isentou. Uma coisa que Pilatos poderia ter feito com autoridade. Ele poderia ter falado ali, não, Jesus não vai ser crucificado. Solta Jesus, porque ele tinha autoridade. Por mais que houvesse um tumulto, os soldados romanos armados iriam resolver. Mas o que ele fez? Lavou as mãos. É o que a maioria faz, lava as mãos. Não fala a verdade. Eu vou falar para quê? Para sobrar para mim? Eu vou falar para quê? Para poder as pessoas me verem de uma maneira mal? Você não pode ser uma pessoa que lava as mãos, conhecendo a verdade, sabendo a verdade, se isentar, fazer de conta que não sabe de nada. Você tem que fazer o que tem que ser feito. No versículo 29 diz, ali começou a tortura, né? Não vou falar nem a crucificação, foi uma tortura que fizeram com o Senhor Jesus. Tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, em sua mão, uma cana, direita uma cana, ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo, salve, reis dos judeus, cuspindo nele, olha só. Triste, né, pessoal? Batiam-lhe com ele na cabeça, e depois de haver escarnecido, tiraram a capa, vestiram as suas vestes, levaram para ser crucificado. E aí tem outras passagens na Bíblia, não vou entrar em detalhe, mas que mostra muito mais coisa que o Senhor Jesus passou, sofreu. Inclusive, eu vou colocando algumas imagens durante esse texto daqui para frente, imagens do que Jesus passou, trechos de filme, mas só para você ter uma pequena ideia, porque não foi comparado
você ter ideia, teve o filme da Paixão de Cristo, inclusive está para ter o número 2, acho que é ano que vem. E pessoas passaram mal no cinema, na época, ao verem a crucificação da Paixão de Cristo. Mas aquilo dali é só uma encenação. Foi muito pior do que aquilo. Olha só. E tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu, meu amigo e minha amiga, foi por mim, foi por você. Para que hoje a gente pudesse ter o direito da salvação. Para que você pudesse ter o direito do Espírito Santo. Para que hoje eu e você pudesse alcançar misericórdia, de pedir perdão, de se arrepender. Nós fizemos uma oração aqui ontem, no vídeo, você pode participar, se você ainda não participou. Se arrependa, se humilhe. Ele já sabe tudo que você fez de errado, mas ele quer ouvir da sua boca. Aproveite essa oportunidade para você se entregar para Jesus. Como aquela mulher derramou o perfume, se derrame diante de Jesus. Assuma ele na sua vida. Aproveita esses dias da Semana Santa e veja o que ele fez por você. O que você tem feito por ele? Olha o que ele entregou. O que você vem entregando para ele? Será que é justo isso? Mesmo sem te conhecer? Sabendo que você é tão pecador, mas ele fez por amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho por amor a nós. Olha que maravilha. E por amor a Jesus, o que você tem feito? Por amor a Jesus, o que você tem negado a fazer? Abandonar um vício, abandonar uma situação de relação ilícita? O que você tem negado a fazer? Está negando como Pedro. Mas ele te perdoa. Só você tomar atitude e pedir a ele misericórdia. Então escarneceram, bateram, humilharam. No 34 diz, deram de beber vinagre misturado com fel. E ele provando não quis beber. E toda aquela situação da via dolorosa, como você está vendo nas imagens, foi até chegar ali na cruz. E quando chegou na cruz, o penduraram como uma carne seca, como um bicho, para ser ali, se esvair o sangue, para sair todo o sangue. E a Bíblia diz que já não tinha mais sangue, mas só tinha água. Quando o soldado ali o feriu com a sua ponta da lança, já não tinha mais sangue. Foi todo o sangue derramado. E hoje, o dia que, sexta-feira da Paixão de Cristo, para você se lembrar o que Jesus fez por você, o que você tem feito por ele. Então, para terminar, por volta da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E não porque Deus tinha desamparado o Senhor Jesus, mas era preciso que passasse, que acontecesse tudo aquilo. Então, quando chegou essa hora, ele rendeu o espírito no versículo 50, entregou o espírito, ou seja, morreu fisicamente. A carne, o corpo, não tinha mais condição de sobreviver. E aí, meu amigo e minha amiga, olha o que aconteceu no 51. Quando ele entregou o espírito, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do templo é o que separava as pessoas normais dos sacerdotes, os poderosos, os religiosos, que tinham uma posição, que se autodenominavam como de Deus e batiam no peito. O que importa são os frutos. Então tremeu a terra. Olha só. As rochas se fenderam. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha só. Olha quantos milagres aconteceram naquele momento. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa
e apareceu a muitos. Então muitos viram os mortos ressuscitados. E não foi igual zumbi, The Walking Dead, não, tá? Aquela cena de filme de terror. Não, eles saíram, ressuscitaram como uma pessoa normal, saudável. Olha só o que aconteceu. E hoje nós estamos aí relembrando, né, o que aconteceu. Nós vamos fazer uma oração aqui para que o milagre aconteça na sua vida. Porque para isso que Jesus foi na cruz, para poder o milagre acontecer e para que você pudesse ter a salvação. E aí no versículo 64, depois que aconteceu tudo aquilo, eles ficaram preocupados com a profecia de Jesus, que ao terceiro dia iria ressuscitar. Então eles começaram, não, vamos colocar guardas, coloca uma pedra grande no sepulcro, para que eles não venham saquear o sepulcro, etc, etc. Como diz aqui, ó, no versículo 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Então eles sabiam que se houvesse a ressurreição, o evangelho iria espalhar. Se houvesse a ressurreição, não ia ter como eles ficarem escondendo aquilo. Eles sabiam. E disse-lhe Pilatos, tendes a guarda, ide, e guardai-o como entendeste. E indo eles seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. Então ali, eles protegeram o corpo de Jesus, né, entre aspas, para que ninguém roubasse, para que ele não ressuscitasse. Mas a gente vai ver que não adiantou de nada, né? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas agora eu queria fazer uma oração. Se você puder, você que está passando uma situação, você que precisa de um milagre, você precisa de uma resposta. Jesus foi na cruz, e diante da cruz a Bíblia afirma que todo joelho se curvará, toda língua confessará. A Bíblia afirma que diante da cruz todo o mal foi vencido. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Olha só. Então, se você crê no milagre de Jesus, naquilo que Jesus fez por você, curva a sua cabeça. Se você tem uma dor, coloca a mão no local da dor. Se você precisa de força, coloca a mão no seu coração. Se está passando uma aflição, feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, está aqui eu estendo as minhas mãos e que pela autoridade do nome de Jesus, autoridade que foi conquistada lá na cruz do Calvário, que essa autoridade venha ao encontro dessa pessoa agora e pelo sangue derramado seja agora repreendido esse mal, essa dor, essa angústia, essa aflição, essa depressão. A partir de agora, em o nome de Jesus, saia da vida, do intelecto, da alma, do coração, do corpo dessa pessoa. Todo o mal, toda a força das trevas, da casa, da família, da vida econômica, onde vem predominando as trevas, aquilo que está morto, aquilo que está parado, seja repreendido o espírito que vem predominando nessa vida, que entrou de alguma maneira, através de uma bruxaria, de um feitiço, que entrou através de um olho grande, uma inveja, seja amarrado todo o mal da casa, da família, da vida dessa pessoa, para o inferno, em o nome do Senhor Jesus. Tira as mãos e diga, saia, em nome de Jesus. Que como aconteceu um milagre, aconteça agora, no passado aconteceu, e que hoje aconteça também. Seja abençoado. E pela cruz do Calvário, pela autoridade da cruz de Jesus, o nome de Jesus, seja livre. Nós determinamos isso aqui na terra e que seja determinado nos céus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Respira profundo aí. Seja livre, seja abençoado, seja curado. Se você crê, receba essa bênção a partir de agora. E lembre-se tudo que Jesus fez por você. E agora, faça o que Jesus te pede. Seja abençoado. Nós vamos dar continuidade. Lembrando, domingo nós estaremos reunidos juntos. Eu vou estar em vídeo para poder orar por todos, receber o Espírito Santo e provar que Jesus ressuscitou. Como? Com a presença dele na sua vida. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e até a próxima.